Agora, doutora, dentro desses 20 anos que a senhora fitou aí da sua caminhada, nós gostaríamos de saber se a senhora teve alguma experiência ou uma vivência extraordinária ou ordinária com o Espírito Santo. Ah, eu tive várias, várias mesmo. Eu vou falar uma que eu acho muito interessante, eu falo até para meus filhos, né? Eu disse assim, eu já conheci meu anjo da guarda. Que bom, que Rapaz, bom. eu gostaria de ter essa. Depois É, a gente eu pode já, conversar sobre como eu posso conseguir. eu disse para eles, eu já tive uma experiência com meu anjo da guarda, né? Já tive várias, mas essa foi muito real. Aham. É, eu posso contar, né? Pode Pode sim, sim. pode ficar à vontade. Então, eu estava indo, era na época que eu fazia biologia. Eu ia ter uma aula ainda, além de fazer biologia, eu também já estagiava na época, dando aula. E eu tinha que trabalhar e assistir aula. Aí o retiro, né, de cura e libertação, ele começava na sexta-feira. E a gente ia sair de ônibus lá da Casa de Maria, né? É na Vila Operária. Isso. E eu falei assim, eu não consigo ir, eu vou no sábado. Aí me falaram mais ou menos aonde é que era o sítio, né? Eu disse, eu acho que é mais ou menos um sítio que meu pai vai sempre, que é de um colega dele. Eu sei mais ou menos aonde é. Eu vou pegar o ônibus. Aí elas falaram, o ônibus passa ali em frente à antiga Cepisa, né? Assim, que é Eletrobras. E aí você pega, pede para descer no lugar tal. Aí eu, tá certo. Aí isso aconteceu no sábado. Eu peguei o ônibus e eu falei para ele, olha, eu quero ficar nesse lugar, né? Se eu não me engano era em Santa Clara, né? Que era o nome do terreno lá do colega do meu pai. E aí ele falou, tá certo, pois eu vou lhe dar o sinal quando tiver perto. E aí eu, com meu colchonetezinho, né, com minha mochilazinha, e falei, eu levantava e dizia, não esqueça de mim. Aí ele falou, não, não vou esquecer não, não vou esquecer. Aí eu deixei assim um pouco de lembrar ele pro motorista, né? Quando eu vou lembrar ele novamente, ele disse, eu já passei, esqueci de você. Ele falou isso, né? Eu disse, pelo amor de Deus, moço, eu não consigo. Eu não sei assim andar muito se o senhor não me deixar num local onde. Não, pois faça assim, desça aqui. E eu não peguei pela manhã, eu não fui no sábado pela manhã, só já fui depois do almoço, né? Aí eu. Ele disse, você só faz caminhar aqui para trás um pouquinho que você vai encontrar, vai perguntando aí. E quando eu desci, sabe assim, a gente não sabia nem o que era pânico, né? Não sabia essas coisas, que veio um conceito novo, né, pra cá. Mas eu olhava assim, mato, mato de um lado, e não passava carro. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E celular não existia, Sim. né? Assim, e quem tinha era aqueles tijolão, aquela coisa, né? Aí eu Aham. falei, meu Deus, e quando começar a escurecer isso daqui, como vai ser? Aí eu falei, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, não posso ficar aqui nesse escuro e nem nesse local perdido. Aí vinha um homem, era um jovem, empurrando a bicicleta. Eu falei, pronto, agora esse homem vai me levar para dentro desse mato aí, vai me matar, ninguém vai me ver mais, né? Aí, que minha mãe gostava muito de assistir aquele Alerta, né? Como era Cidade Cidade Alerta. Cidade Alerta. Alerta. Não, mas também tinha um homem lá na Globo, aquele outro. Ah, Linha sim. direta. Linha direta, Ele né? era que ele matava todo mundo, né? E daí quando ela assistia, minha filha, cuidado e tudo, aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer esse homem? Eu não vou falar com ele. Eu falei assim, Senhor, eu vou te pedir um sinal. Se ele passar por mim e não olhar, é porque eu tenho que falar com ele. Mas se ele passar por mim e olhar para mim, eu não posso falar com ele. E aí foi, né? Eu com meu colchonete, minha mochila, e ele vinha e eu tava indo. Aí ele passou por mim, parecia que era um nada. Ele nem olhou para mim. Aí eu falei, pronto, é agora. Aí quando ele passou, eu disse, moço. Aí ele, oi. Eu falei, eu queria ir para Santa Clara. Ele disse, mas você está caminhando para o lugar errado. É para lá para frente. Eu disse, mas o homem do ônibus disse que era para cá. Ele disse, não, tá enganado, é para cá. Deus. Aí ele era, assim, um jovem, né, assim, um moreno, assim, bronzeado.
e ele tinha um cabelinho lourinho, enroladinho, e ele estava empurrando a bicicleta. Ele não era alto, né? Ele não era alto. E aí ele disse, deixa eu lhe ajudar. Aí ele levou meu colchonete. Aí ele foi indo lá na frente e eu atrás, né? Aí quando ele chegou no local, ele disse assim, é ali. Aí ele me deu o colchonete e aí eu saí. Quando assim, eu dei uns 5 passos que eu olhei para trás, não tinha mais Meu ninguém. Deus. Não tinha mais ninguém. E aí eu ia para um retiro, né? E a senhora viu mesmo assim, ver como tá vendo a Vi. gente, falou e. Vi. Aham. E aí outros, assim, dessa vez foi a vez que eu vi, né? Aham. Assim, o anjo, mas o meu anjo da guarda, ele tem nome, né? Por quê? Porque Deus nos deu ele, é um presente. É como se eu ganhe uma boneca. Eu tenho boneca, eu só tenho um menino lá em casa, mas eu tenho boneca. Né? E todas elas têm um nome. A Juliana, ela já tem mais de 30 anos. Né? Então, o meu anjo da guarda, ele tem nome também. Todos lá de casa têm nome. O meu é o Joel. Porque eu tenho uma experiência, assim, muito grande com João Evangelista, né? Por ser o discípulo amado de Jesus, por ter vivido com Nossa Senhora, né? Então, eu sempre tive assim, esse contato muito grande. E numa revelação, assim, uma oração, o Senhor me falou. E aí, eu conheci ele, né? Eu tinha essa vontade, né, Teresa? essa vontade. Não sei se essa bênção eu vou ter, mas essa vontade eu tinha. Tenho que. Como é que se diz? Mas eu tenho Rezar muitas, assim, mais. experiências místicas, assim, mesmo. Agora eu tô tendo muito com Nossa Senhora. Muito mesmo. Nossa Senhora Rosa Mística, que eu tô morando em Goiânia, né? Mas estou vindo sempre atender os pacientes. Mas quem levou a gente para lá foi Nossa Senhora Rosa Mística, porque a gente faz parte do mosteiro de Rosa Mística, né? Aqui em Teresina. Mas quem também me levou para lá foi Nossa Senhora, né? Através de uma oração de um texto que eu não, através de Nossa Senhora das Lágrimas. E até esses dias meu filho estava até sorrindo que eu fui alugar uma sala lá para mim poder montar o consultório, né? Porque eu estava naquela indecisão, qual é a hora? Eu disse, não, a hora vai aparecer. E no dia que eu fui atrás dessa sala e que deu certo eu alugar ela, aí quem é que veio com o chaveiro? Tá bem aqui para vocês verem, depois eu mostro. O Joel. Não, pois Nossa Senhora. Rosa Mística. Rosa Mística. Meu Deus. Então tem muita coisa, eu não sei, eu devo muito favor para Inclusive, eu lembrei agora. A gente lá no Deus. grupo do Aleluia, na época, a gente tinha muitas formações e foi um casal, não vou lembrar o nome deles. Rapaz, Eu recebi desse jeito. Massa. tá vendo? Ei, Teresa. Dá pra ver aqui. Porque essa ida pra gente para Goiânia, assim, foi uma coisa muito chorada. Porque meu filho do meio, ele quer ser jogador de futebol, Sim. né? E aí eu não aceitava muito. Eu falei, nossa senhora, como é que eu vou deixar meu filho desse jeito? Não dá. E o pai quer também, e o do meio que quer muito. Ele primeiro foi chamado para o Rio, mas aí a gente não achou muito legal. Aí depois ele foi para Goiânia fazer esse teste e ele conseguiu querer convencer todo mundo, né? Só que eu falei assim, eu não sei, não vou deixar filho meu desse jeito. Eu falei assim, nossa senhora, é o seguinte, se for para isso acontecer, eu vou pedir um sinal. Eu vou conhecer Goiânia no final do ano. E se tudo se resolver em uma semana, é porque é para dar certo. Eu vou entender assim. Porque se você está falando de um filho, você sabe o quanto eu
rezei pela minha família, pelo meu esposo, antes dele existir, né? Antes da minha família existir, como eu digo para os meus filhos. Gente, eu rezo pelos meus netos, pelos meus bisnetos, tataranetos, antes deles existirem. E quem não faz isso, comece a fazer. Porque Deus, ele vai sempre te dar. E aí eu fui para Goiânia, com a família toda, a gente foi passar a virada de ano. Aí quando chegamos lá, eu fui procurar, onde é que tem uma missa, tal, aqui. Aí, aqui próximo. Quando a gente chegou lá, qual era a igreja? Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Aí eu, tá, mãezinha, muito obrigada. Recebi o sinal que eu queria. Recebi, mas aí eu falei, vou ajeitar a escola, a casa, tudo, porque lá em Goiânia, assim, não é tão burocrático as coisas, né? Mas na parte de aluguel é um pouco burocrático. Aí tem que ter um fiador, isso, aquilo, seguro-fiança, um monte de coisa. E eu falei assim, como é que a gente vai alugar em uma semana? Tenho que resolver isso daí. Pois quando foi 2 dias antes da gente ir embora, a gente foi visitar um apartamento, a mulher falou assim, olha aqui, ó, fica com a chave, quando for na segunda-feira, você vai lá no cartório, a gente passa para o seu nome, tal, aí você resolve tudo. Aí eu, tá ótimo. Aí quando foi no avião que a gente vinha, eu também falei muito assim, Senhor, se o Senhor permite minha mãe ouvir, né, que minha mãe é falecida, que ela esteja intercedendo por esse momento pra gente, porque é uma mudança. E aí quando a gente vinha no avião, a aeromoça fica fazendo chamado de algumas pessoas, né? Aí ela começou a fazer chamado do nome da minha mãe. Maria do Socorro Nunes, Maria do Socorro Nunes, Maria do Socorro Nunes. E aí os meninos olharam assim pra mim, mãe, a vovó tá aqui. Aí eu disse, tá. Aí quando a gente desceu, tem uma pessoa que pra mim eu considero ela como mãe, porque Deus colocou ela na vida da gente também de uma maneira muito divina. E aí ela tava lá, meia-noite, esperando um parente dela que vinha, né, de Brasília. E ela me deu um abraço muito forte, e eu senti como se fosse o abraço da minha mãe. Tipo assim, ó, a minha bênção, estava querendo minha bênção também, pode ir. E assim, dessa maneira. Dessa maneira. E se a gente for falar, vai dar muito podcast. Não, e em relação a esse assunto que eu tava falando, a gente participou lá do grupo do São Pedro de uma formação com um casal, eu acho que era lá da Rosa Mística do Mosteiro, não vou lembrar o nome. Sim. Mas que o senhor, ele disse lá pra gente que tinha contato com o anjo da guarda dele. Eu sei quem Eu é. não sei se eu conheço ele. Ele tem, realmente. Pois é. Ele tem. E aí ele foi até com a Sara. Sim. Com a Sara, que também já veio aqui, levaram lá. Perdi o contato com eles, mas eu vou. Ele tá sempre no mosteiro. Mosteiro lá, porque tem algumas dicas, né? Terence, faz assim, seu anjo da guarda. Enfim. Aí. E antes da gente continuar, a gente vai continuar também com essas questões místicas com Santa Edelgarda, mas antes, doutora Patrícia, a gente gostaria de saber mais, né, do seu trabalho na fisioterapia, né, integrativa e do protocolo Mais Vida, né? Como é que a senhora age com seus pacientes para a questão desse tratamento da dor? Sim. Então, na fisioterapia eu tenho quase 8 anos, né? Já é a minha segunda graduação e eu comecei a tratar o paciente com postura, como eu estava falando para vocês, né? Uhum. Mas vi que sempre existia assim um motivador, que era mais a dor. Sim. Né? E eu comecei a estudar um pouco mais a dor, a neurociência da dor, né? E também fui dando esse segundo subtítulo, né? Além da postura, também tratar dor. Aí eu observava que a dor, ela vinha junto com outros fatores. Fator emocional, um fator psicológico, às vezes um fator até fisiológico também, né? Falei assim, não vou conseguir dar um resultado, porque eu sempre priorizei assim, eu quero ser uma profissional que eu entregue rápido o resultado para o paciente. Porque quando a gente fala de fisioterapia,
as pessoas já estão cansadas de 30, 40, 50, 60 fisioterapias, não é? Então eu falei assim, vou dar uma nova cara para a fisioterapia. Eu quero que as pessoas, elas, assim, realmente vejam o valor da fisioterapia. Então eu preciso ser resolutiva. Eu preciso entregar um resultado. Sim. E eu via que só mexendo, só trabalhando na parte manual, eu não tinha esse resultado que eu desejava para o paciente. E até porque a gente faz essa fisioterapia especializada sempre do próprio bolso, né? Porque o plano não cobre. Sim. Então eu falei também, eu não quero criar um custo muito alto para o paciente. E é o que aconteceu. Foi que eu fui observando tudo isso, fui estudando essa parte que eu falei para você, da parte psicológica, também aprofundando na parte psicanálise, né? E vendo a parte também de intestino, modulação intestinal, né? A fisiologia do corpo. E eu disse assim, olha, eu já tô... e eu sou muito... Assim,